substitutivo também. Algo diferente daquilo que está lá é a proposta e a ideia de que a conciliação seja realizada fora do prédio do Poder Judiciário, por meio de câmaras de conciliação e mediação privadas. O projeto, ele estabelece, e isso me parece muito bom, que em todo o processo há uma audiência prévia de tentativa de conciliação. Mas qual é o defeito? A ideia é boa, mas a execução não é tão boa, porque a conciliação, como projetada, ela passa a depender de toda uma infraestrutura material do próprio Poder Judiciário. E o Judiciário não tem dinheiro para investir nem em computação, em informatização, em elementos materiais para a Justiça funcionar. O Judiciário não tem condição de investir nesse organismo novo para a realização de conciliações. O que eu proponho? Que se permita a câmaras de conciliação e arbitragem privadas, que sejam credenciadas junto aos tribunais de justiça, segundo regras pré-estabelecidas e requisitos estabelecidos pelo Conselho Nacional de Justiça, que quando o juiz receba uma petição inicial, ele determine que essa audiência de conciliação seja realizada lá, na 25ª Câmara de Conciliação e Arbitragem, aqui em São Paulo, imagine, na Avenida São João, número 820. As partes são dirigidas àquele local e lá acontece a conciliação. Até porque, como projetado, não é o juiz que faz. Então, por que essa atividade depender de prédio do judiciário, de serventuários do judiciário, de computadores do judiciário, água, luz, telefone do judiciário? Tudo isso pode ser feito fora do judiciário. Significaria uma grande economia de dinheiro e uma grande economia de trabalho para o Poder Judiciário. Mas, doutor, que medo nós precisamos ter em relação a isso? Isso não vai onerar não só o judiciário, mas também toda a cadeia, as classes, o autor, o réu? Mas eu quero que o senhor me responda isso no próximo bloco. Pois é, eu acho que a solução para esse problema, ela precisa ser negociada. No seguinte sentido, que o Tribunal de Justiça determine qual é a tabela de custas para a remuneração dessa atividade conciliatória. Então, eu acredito que se essa proposta for aceita, as câmaras de conciliação privadas teriam todo o interesse em admitir uma remuneração pequena por conta do grande número de conciliações a se realizar num mês. Então, esse valor seria recolhido pelo autor quando ele promove a ação. Um valor pequeno, de 20, 30 reais, 40, 50 reais no máximo. E, havendo a conciliação, esse valor já seria objeto de negociação das partes para a solução do litígio conciliado, de maneira conciliada, e também a respeito desse valor. Então, no caso de justiça gratuita, o Estado deveria manter um fundo para arcar com essas despesas relativas a essas conciliações. Mas eu tenho a certeza de que, no final das contas, essa economia seria muito grande. Porque quanto o judiciário deixaria de gastar para disponibilizar prédios, serventuários, computadores, água, luz, telefone, como eu citei? Seria uma economia enorme. E o pagamento seria negociado pelas partes na audiência de conciliação. Eu acho que seria uma grande vantagem para o judiciário não ter de se responsabilizar diretamente pelo aparato físico necessário à realização das conciliações. É uma ideia ousada que teria de ser discutida, que teria que ser pensada, mas eu acho que talvez seja uma grande saída para o Poder Judiciário. E, mais um detalhe, uma Câmara privada, ela teria todo o interesse de realizar uma conciliação muito bem feita, até para mostrar para as partes que da próxima vez não entre na Justiça, venha direto à Câmara de Conciliação, porque a gente resolve o seu problema. Isso também criaria uma nova cultura de conciliação no Brasil. Eu acho que os ganhos são bastante intensos em comparação com as possíveis dificuldades que esse novo sistema significaria. Doutor, qual a sua consideração? Aliás, foi uma coisa importante e nós deixamos passar, tanto no primeiro quanto no segundo programa. Ainda bem que chegamos aqui numa oportunidade interessante. A questão da conciliação no Brasil é notoriamente falida. Nós não conseguimos emplacar a arbitragem no Brasil, a conciliação no Brasil, infelizmente. E olha que já é antigo esse intuito, mas não conseguiu. A reforma do Código de Processo, como está, ou pelo substitutivo Costa Machado, tenta resolver esse problema?
tenta essa audiência prévia no início do processo para a conciliação, é uma tentativa muito válida. Não, eu acredito muito na conciliação, porque... Não, mas antes, doutor, por exemplo, ó, o indivíduo vai ao Tribunal de Conciliação, eu me preocupo principalmente porque Mas extrajudicialmente? Extrajudicialmente. Ele não vai, né? Não entrou na nossa cultura a ideia de conciliação. Entrou, o sujeito entra na justiça com uma ação. O processo ele vem procurar isso, resolver o problema. Olha, se você arbitrar lá, se você, através do contrato que você teve com a parte, você instituir um juízo arbitral para resolver o seu problema, você vai ter a garantia de execução dessa sentença? Então, essa é a preocupação. Com certeza. Então, eu acho que o grande problema é que a cultura da conciliação e da mediação e da arbitragem não entrou no Brasil. E eu acho que essa cultura ela só começará realmente a se fazer presente quando as novelas da Rede Globo trouxerem um caso de um litígio entre pessoas resolvido por uma Câmara de Conciliação. Novela foi ótima. Que as pessoas sejam convencidas por alguém sábio na novela a realizar uma mediação e não ir ao Poder Judiciário. Ou ainda, que uma discussão entre duas grandes empresas, numas dessas novelas envolvendo ricos, que alguém, um advogado, tenha um discurso de 5 minutos para dizer, olha, a arbitragem é muito melhor do que o judiciário, porque é muito mais rápido, porque ninguém vai saber da lavação de roupa suja, porque a sentença proferida pode ser executada lá na justiça. É muito melhor, vamos fazer uma arbitragem. E aí o Brasil vai ficar sabendo que a arbitragem não é apenas aquilo que acontece na quarta-feira à noite ou no domingo à tarde no futebol brasileiro. Eu acho que esse é o jeito da arbitragem entrar na nossa cultura. Mas eu não tenho dúvida de dizer que a ideia do processo sempre começar com uma tentativa de conciliação é uma coisa muito boa. Quem entrar com uma ação sabe que terá de enfrentar uma audiência de tentativa de conciliação, salvo se explicitamente ou voluntariamente, de antemão, já disser ao juiz, eu não quero conciliação. Aí não haverá. Eu acho que isso vai acontecer também com bastante frequência. Mas a ideia de promover a conciliação no início do processo, ela é muito importante. Professor Costa Machado, eu gostaria de agradecer a sua presença. Gostaria de parabenizá-lo pelo seu discurso firme em prol de uma mudança no atual conjuntura legal que nós estamos. Eu acredito que o Código de Processo Civil é uma mudança interessante. Me preocupo também com as suas considerações. Me preocupo porque, não só como advogado, mas como cidadão, eu sei que o reflexo disso na sociedade vai ser muito pesado. De qualquer forma, é muito bom ter homens como o senhor para garantir a nossa democracia, o nosso Estado democrático de direito. Muito obrigado. Muito obrigado.